Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Hoje são 4 de outubro de 2019. Mais uma vez retomo essa tribuna política para falar de assuntos de interesse do Brasil. A imprensa estampa em suas manchetes conflito que acredita inexistente entre o presidente da República e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Isso não é factível e acredito que não tenha o mínimo de verdade, porque o presidente Jair Bolsonaro, desde a campanha, já indicava Paulo Guedes como seu ministro da Economia, não pela pessoa em si de Paulo Guedes, mas pelos valores que ele defende. Uma política econômica liberal com responsabilidade, pois todos nós sabemos que é o único sistema que traz prosperidade, ao contrário do socialismo, que nivela tudo por baixo e leva todos à pobreza fatal. Nesse mote, já pede uma reforma ministerial. Creio que muito precoce, creio que muito apressada, pois o governo está indo bem, não está indo mal, em todos os seus segmentos. Aquela parte que estava mais capenga, o senhor presidente da República podou, que era lá no Ministério da Educação, com aquele colombiano, que não fez nada que justificasse a presença dele lá. Mas o presidente da República, sabendo disso, o trocou por um ministro competente, que vem mostrando suas virtudes, apesar de muitas críticas, porque ninguém agrada a todo mundo. Agora, quando eu vejo uma oposição ferrenha, como fizeram com o atual ministro da Educação, acredito que é porque ele está acertando, está fazendo o melhor. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil, afirmo, no alto da minha já avançada idade, que eu não presenciei, além de Juscelino Kubitschek, um governo tão profícuo, um governo tão empenhado em resolver os problemas do Brasil com sinceridade, sem demagogia, sem corrupção, como está sendo o governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso aqui não é nenhum partidarismo, né? Porque eu não tenho partido, votei em Jair Bolsonaro no segundo turno, revelo aqui, mas torço muito para que o governo dele dê certo. Ele pegou um país muito debilitado, apesar do esforço profícuo do presidente Temer de Henrique Meirelles em sanar as mazelas herdadas do governo Dilma. Contudo, somente agora, não podia ser diferente, porque o governo não é mágico. Somente agora estamos percebendo e recebendo os frutos das ações positivas do governo, notadamente no Ministério da Economia com o senhor Paulo Guedes. O senhor Paulo Guedes parece uma pessoa assim voluntariosa, mas é um sujeito
que opera, que trabalha com responsabilidade, com foco no interesse nacional. Nós sabemos disso. Por isso, acredito que o presidente Jair Bolsonaro o escolheu para ministro da Economia. Agora, a imprensa nociva, aquela desocupada que não tem o que fazer, fica criando problemas onde não existe, criando encrenca, oposição onde ela não existe, pois eu não acredito que haja arestas a serem acertadas entre o ministro da Economia e o presidente da República, pois o relacionamento deles é muito claro, são duas pessoas de temperamento assim muito parecidos, não deixam de falar para si aquilo que tem que falar, aquilo que tem que ser falado. Então, eu acredito que não exista oposição, resistência entre os dois, porque o ministro Paulo Guedes é efetivamente o ministro da Economia dos sonhos do presidente Jair Bolsonaro. Essa é a realidade. Agora falam dessa reforma ministerial com a intenção de atingir Paulo Guedes. Agora eu quero dizer aqui, presidente, o êxito e o sucesso do seu governo deve-se muito às políticas de Paulo Guedes. Ele encaminhou o projeto da Previdência, diferentemente do que estava lá, e mesmo que seja aí uns 800 bilhões de economia no setor previsto aí para os 10 anos, com todos os cortes feitos na Câmara e no Senado, mesmo assim estamos ganhando muito. Estamos ganhando muito. Se for aprovado mesmo com os 800 bilhões de economia no prazo de 10 anos, salvaremos o Brasil da falência. Porque do jeito que estamos indo, sem uma reforma que resolvesse, que estancasse a sangria que estamos tendo, o Brasil não iria muito longe. Não iria muito longe. Porque em pouco tempo não teríamos dinheiro para nada, nem para o custeio da máquina. Portanto, eu acho que o incentivo à dissensão entre o ministro da Economia e o presidente Jair Bolsonaro, fomentada na imprensa nociva, é algo reprochável, é algo inaceitável, porque os dois estão dando certo, trabalhando em benefício do Brasil e do povo brasileiro. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora, no Brasil nada pode dar certo, porque os contrários se insurgem, fazendo todo tipo de estripulias para atingir, para naufragar os verdadeiros interesses do povo brasileiro. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro, observem, é um presidente que avocou para si a solução dos reais problemas brasileiros. Essa é a verdade. Um homem sem ambição no campo da corrupção, um homem que tem feito tudo, tem dado tudo de si para resolver os nossos reais problemas. Minha gente, vamos torcer para que não haja nenhum problema entre o ministro da Economia e o presidente da República, que as coisas estão começando a dar certo. Eu acredito que, apesar da torcida contra da imprensa da mídia nociva e de muita gente por aí,
acredito que a economia brasileira, ao contrário do que estão dizendo, vai crescer mais um pouco. Eu acredito que crescerá até em torno de 1,5% a 2%. Apesar de hoje, anote, apesar de hoje em dia estarem dizendo que não chega a 1%, mas eu acredito que o crescimento desse ano ainda chegaremos a 1,5% a 2%. Pelos arranjos, pelos projetos, pelas iniciativas do governo, particularmente, notadamente, do ministro Paulo Guedes da Economia. Pois é um homem criterioso que vem fazendo tudo para que o governo dê certo, para que a economia do brasileiro entre efetivamente nos trilhos. Minha gente, é muito triste se constatar que muita gente torce contra o Brasil, gente nascida aqui, morando aqui, desfrutando das benesses que o Brasil oferece, que o Brasil oferece mesmo. Temos um lastro grande de pobreza, de miséria, de pessoas que não tiveram na vida a oportunidade de estudar, de se preparar para trabalhar e hoje padecem sem oportunidades. Todo mundo no hora veja do salário mínimo, isso quando muito. Muita gente na vala comum da pobreza e da miséria no Brasil. Mas aquele que tem o mínimo de preparo, aquele que tem o mínimo de iniciativa, ainda sobrevive razoavelmente no Brasil. Essa é a verdade. Então é triste se verificar que a torcida contra o bem-estar do povo brasileiro é muito grande. Uma escória que uns chamam de elite, mas não existe. O Brasil não tem elite, não. O Brasil tem escória. Que desde o tempo da colônia servem a interesses outros que não são hoje do Brasil. Essa é a verdade. E ainda forma uma opinião publicada contrária aos nossos interesses. Como na questão do clima, numa pesquisa fajuta que publicaram recentemente, dizendo que o povo brasileiro queria a internacionalização da Amazônia. Mentirosos, descarados. Isso não aconteceu e nem vai acontecer. O povo brasileiro, verdadeiramente brasileiro, não pode abrir mão da Amazônia, porque são riquezas infindáveis ali, e que nos pertence, está dentro do nosso território, estão dentro do nosso território. Mas, meus amigos, eu abri aqui essa conversa para falar justamente dessa dissensão, suposta dissensão entre o presidente da República e o ministro Paulo Guedes. Eu não sei o que se passa efetivamente nas entranhas ali do governo, mas não acredito que haja divergências entre eles, porque o ministro Paulo Guedes está fazendo exatamente aquilo que o presidente Jair Bolsonaro deseja e almejou e almeja. Então, meus amigos, por hoje eu fico por aqui torcendo pela permanência do ministro Paulo Guedes no governo, porque ele está fazendo um excelente trabalho. Não vejo outro com o perfil dele para fazer as reformas, os projetos que estão vindo ao encontro do desejo e das necessidades do povo brasileiro.
Até outra oportunidade, se Deus quiser e assim permitir. Muito obrigado.